O assalto anfíbio às praias da Normandia foi marcado por atos de heroísmo. Um deles foi nas falésias, nos rochedos de Pointe du Hoc, onde os Rangers americanos suaram sangue para subir aquele penhasco debaixo do fogo alemão. Hoje nós vamos conhecer melhor essa história. Pessoal, esse aqui é o Pointe du Hoc, o ponto onde as tropas americanas, os Rangers, fizeram o primeiro assalto durante o desembarque da Normandia. Então, Pointe du Hoc foi um dos momentos primeiros da batalha na Normandia e nós vamos ver as marcas dessa batalha nesse memorial que existe aqui. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a uma escalada muito difícil, Pointe du Hoc. E lembre-se que Pointe du Hoc é um dos locais que visitamos em nosso roteiro pela Normandia. Junte-se ao nosso próximo grupo, a sua vaga está te esperando. Vamos então lançar os nossos arpões e subir as cordas para o topo de Pointe du Hoc. Pointe du Hoc é um rochedo à beira-mar na costa da Normandia, na França. Fica localizado entre Grand-Champ-les-Bains e Vierzon-sur-Mer, justaposto a um platô sobre falésias de cerca de 30 metros de altura. Durante a Segunda Guerra Mundial, a organização Todt ali construiu uma posição de artilharia alemã fortificada, que consistia em 5 casamatas para abrigar peças de artilharia de 155 mm Skoda capturadas aos tchecos. Esta posição visava defender a praia a leste de Pointe du Hoc, que veio a ficar conhecida com o codinome de Omaha, e a oeste Utah. Ou seja, de Pointe du Hoc, ambas as praias, Omaha e Utah, poderiam serem atingidas pelas poderosas peças de artilharia alemã. Durante o dia D, as tropas norte-americanas do 2º Batalhão de Rangers, comandadas pelo tenente-coronel James Earl Rudder, tomaram a posição desembarcando na praia ao sopé de Pointe du Hoc e escalando as falésias com equipamento de alpinismo, cordas e escadas. A história ocorrida em Pointe du Hoc merece ser lembrada. Ô Vini, esse lugar aqui, Pointe du Hoc, teve uma ação heróica dos Rangers americanos. Você sabe sobre essa ação? Sei um pouquinho, na verdade. Sei que foram destacados cerca de 600 Rangers para cá, né? Para tomar essa posição, que era uma posição muito estratégica entre a praia de Omaha e a praia de Utah. Então aqui tinham alguns canhões tchecos, né, se eu não me engano, que poderiam atacar os navios que foram designados para invasão. Então essa posição daqui era tanto de observação quanto fortificação bélica que estava pronta para poder contra-atacar a invasão da Normandia. Então era de suma importância que eles tomassem a posição. E hoje é um local muito visitado. Agora, nas comemorações dos 80 anos do dia D, muita gente veio. As casamatas são sempre atraentes, o pessoal visita, e você tem também as marcas das bombas, porque essa posição foi totalmente bombardeada antes do ataque dos Rangers. E aqui, esses canhões que você se referiu, os canhões Skoda de 155 mm, foram recuados e o bombardeio, o ataque dos Rangers, quando eles subiram a falésia e aqui chegaram, não tinha mais os canhões para eles neutralizarem. Mas os Rangers sofreram porque tiveram que ficar 2 dias nessa posição esperando os reforços e os alemães contra-atacaram. Aqui chegou a ter luta corpo a corpo para tomada e mantenimento do ponto estratégico de Pointe du Hoc. Caramba, ainda mais que é uma posição assim, estrategicamente difícil de você dominar, já que você chegava da falésia, de lá, vindo do mar. Então você precisava subir um fogo inimigo aqui em cima de você. E uma curiosidade interessante, no jogo Call of Duty 2 tem uma missão que você faz exatamente isso. Você sobe Pointe du Hoc, descobre que as armas não estão aqui e tem que procurar mais adentro os canhões para assim você conseguir destruir e manter, né, os seus colegas ali, companheiros que estariam participando da invasão, um pouco mais de segurança, né? E no filme O Mais Longo dos Dias, também você tem a ação em Pointe du Hoc retratada, liderada pelo coronel Rudder.
É uma das melhores cenas do filme O Mais Longo dos Dias, né? Esta ação aqui entrou para a história como um ato de extremo heroísmo. No início da guerra, após a derrota da França em junho de 1940 e a ocupação da parte norte do país, os alemães compreenderam a importância estratégica de Pointe du Hoc. Como parte de seu sistema defensivo ao longo da costa normanda, conhecida como a Muralha do Atlântico, e estabelecido sob a direção do marechal de campo Erwin von Rommel, os alemães instalaram uma bateria de canhões de 55 mm no topo do penhasco, um armamento que tinha um alcance de aproximadamente 10 km e podiam cobrir as praias de Utah e Omaha com fogo de artilharia. Defendido por elementos das divisões de infantaria juntamente com artilheiros alemães, Pointe du Hoc tornou-se um bastião fortificado para a Wehrmacht, que ameaçava a vida de milhares de soldados americanos, num provável desembarque. Compreendendo os perigos e a importância vital das praias ao longo da costa da Normandia, o Comando Supremo Aliado, liderado pelo general Dwight Eisenhower e sua equipe de planejamento na Operação Overlord, designaram os Rangers do 2º e do 5º Batalhões, liderados pelo tenente-coronel James Ruder e organizado no grupo de guardas provisórios, que tinham a missão de destruir as posições inimigas no topo do penhasco em Pointe du Hoc. Essa era uma das bases dos 6 canhões de 155 mm que estavam aqui em Pointe du Hoc. Nessa posição, eles poderiam atingir o desembarque americano nas praias de Omaha e de Utah. Sem o conhecimento dos planos aliados, os alemães não acreditaram que o comando militar dos Estados Unidos consideraria o topo do penhasco acessível por mar. Estes, no entanto, consideraram-no o ponto de assalto acessível e raciocinaram que, com uma força bem treinada, os soldados poderiam desembarcar nas praias estreitas na maré baixa e escalar os penhascos com a ajuda de cordas e escadas. Quando o general Bradley contou a Ruder sobre a missão, o oficial Ranger não podia acreditar no que tinha ouvido, mas entendia a importância da missão em suas mãos. O general Bradley talvez seja um dos comandantes aliados mais importantes e menos conhecidos ao longo da Segunda Guerra Mundial. Mas vejam só o que Bradley disse ao comandante Ruder sobre a missão em Pointe du Hoc. A nenhum soldado em meu comando jamais se desejou uma tarefa mais difícil do que aquela que se abateu sobre o comandante de 34 anos dessa força de Rangers. Um oficial de inteligência da equipe do contra-almirante John Hall, comandante das forças navais que apoiariam os desembarques em Omaha, afirmou que a missão não poderia ser cumprida pelos Rangers, acrescentando que 3 velhas com vassouras poderiam impedir os Rangers de escalar aquele penhasco. No dia D, Ruder, com sua força Ranger, composta por 225 soldados e tendo um outro batalhão em apoio, cumpririam a missão de escalar essas falésias antes do amanhecer naquele dia e neutralizar as posições inimigas no topo de Pointe du Hoc. Ruder, que comandou este 2º Batalhão de Rangers desde sua ativação em 1º de abril de 1943 em Camp Forrest, no Tennessee, foi o grande responsável pelo desenvolvimento do plano para seus Rangers no dia D. As equipes de assalto desembarcariam em um grupo de 9 barcos LCA tripulados por britânicos, levando 22 Rangers em cada lancha. O tenente-coronel Schneider, com o 5º Batalhão de Rangers e a companhia A e B, a chamada Força C, deveriam permanecer no mar por aproximadamente 30 minutos até receberem um sinal da força de Ruder, ordenando que seguissem a equipe do primeiro assalto em terra. No caso de a missão de Ruder de capturar as armas no topo de Pointe du Hoc falhar, seria necessária a força de Schneider para completar e capturar a posição. Um treinamento extenuante foi imposto aos homens que participariam dessa missão, ainda na Inglaterra. Missão essa que era considerada potencialmente suicida. O treinamento visava prepará-los para todos os tipos de dificuldade que encontrariam na hora da batalha. Desse modo, no dia 6 de junho de 1944, se iniciou a operação. A força de assalto foi transportada em 10 embarcações, carregando as escadas de 30 metros requisitadas ao Corpo de Bombeiro de Londres. Uma lancha de desembarque que transportava tropas afundou, afogando todos, exceto um de seus ocupantes. Uma embarcação de suprimentos também afundou.
e a outra jogou as provisões no mar para não naufragarem. O fogo alemão afundou um dos veículos anfíbios, mas uma vez dentro de 1 milha da costa, morteiros alemães e metralhadores dispararam contra as embarcações. Estes contratempos resultaram em um atraso de 40 minutos no desembarque na base dos penhascos, mas as embarcações britânicas que transportavam os Rangers finalmente chegaram à praia às 7 horas e 10 minutos, com aproximadamente metade da força que havia sido lançada a partir dos navios. Essas embarcações foram equipadas com lançadores de foguetes para disparar os ganchos e cordas no alto dos penhascos. E enquanto os Rangers escalavam, os navios aliados, o SS Texas, Saturday, Ellison e HMS Talibont, forneceram apoio de fogo, garantindo que os defensores alemães não pudessem atirar nas tropas que estavam escalando. Pelo tamanho das crateras, você observa como essa posição foi violentamente atingida pelos canhões dos navios aliados que estavam bem no mar aqui em frente. E aí você nota também a resistência dessas construções alemãs, defensivas alemãs, a bateria, a casa-mata, que resistiu e está de pé até hoje. Visitar Point du Roc é exatamente testemunhar isso, testemunhar a resistência alemã, a fúria do ataque aliado e a importância da batalha que foi travada aqui na Normandia. Os atrasos iniciais na operação causaram grandes contratempos, fazendo com que as tropas aliadas tivessem ainda mais dificuldades. Após um combate obstinado contra os defensores alemães e após uma extenuante escalada, os Rangers finalmente conseguiram tomar as posições dos inimigos, porém a luta estava apenas começando. A parte mais cara da batalha de Point du Roc para os Rangers veio após a escalada bem-sucedida do penhasco. Determinados a manter o terreno elevado vital, mas isolado de outras forças aliadas, os Rangers se defenderam de vários contra-ataques do regimento de granadeiros alemão. O 5º Batalhão de Rangers e os elementos da infantaria que o seguiu dirigiu-se então para o Point du Roc, vindos de Omaha. No entanto, apenas 23 Rangers do 5º foram capazes de se unir ao 2º Batalhão de Rangers, que já estava no topo do penhasco, na noite de 6 de junho de 1944. Durante a noite, os alemães forçaram os Rangers a uma posição ainda mais encolhida ao longo do penhasco, e alguns foram feitos prisioneiros. Somente na manhã de 8 de junho que os Rangers em Point du Roc foram finalmente substituídos pelo 1º Batalhão da 116ª Infantaria Americana, acompanhados por tanques do Batalhão de Tanques. Ao final dos combates, a imensa maioria dos participantes dessa operação estavam mortos, feridos ou incapacitados, com baixas que beiravam os 70%. Todavia, o heróico sacrifício desses homens garantiu aos aliados uma vitória muito importante ao longo dos desembarques na Normandia. Esse é um dos 6 canhões tchecos Škoda que estavam aqui na bateria de Point du Roc. Esse canhão de 155 milímetros poderia atingir uma distância de até 20 quilômetros ou mais e poderia, caso houvesse um impacto direto, afundar o navio da tropa aliada. Por isso que Point du Roc foi atacada. Eles removeram das baterias que estavam lá próximas do mar, nas casamatas que estavam sendo construídas, 4 já estavam prontas, e trouxeram para cá algumas centenas de metros atrás das baterias. Mas os americanos logo localizaram. Sabe como que os americanos localizaram os canhões? Se eu não me engano, 2 soldados foram procurar um lugar para fazer a necessidade. Fazer suas necessidades, se aliviarem, e acabaram descobrindo canhões Škodas aqui, né? Escondidos pelos alemães. Escondidos.
atrás aqui das sebes, né? Que aqui é muito comum da gente ter esse tipo de vegetação um pouco mais fechada. Então eles estavam escondidos mais para a parte aqui anterior, né? Da fortificação em si, de Pointe do Rock. Então acabaram achando os canhões e assim conseguiram neutralizar eles. Mas isso não quer dizer que os americanos tiveram vida mole aqui, não. Por quê? Imediatamente após a tomada do Pointe du Rock, eles iniciaram uma série de contra-ataques. E os soldados americanos que estavam em Pointe du Rock, liderados pelo James Ruder, resistiram durante 2 dias a um contra-ataque violento dos alemães que não queriam abrir mão dessa posição. Mas ao fim, chegando reforço de outras praias, finalmente os Rangers puseram fim a essa missão incrível, né, Vinícius? Com certeza. Ao ver que de 600 que saíram da Inglaterra para poder realizar essa missão, 90 saíram com vida no final, realmente um número muito impactante. E a gente já conhece por estratégias alemãs de que ao perder uma posição era rápido para você ter que redominar ela. Então, sim, com certeza, por estarem aqui em terra, tinham um acesso muito maior à logística, reforços, etc. Então, para os 90 Rangers que estavam aqui, sofrer esse contra-ataque, com certeza, foi um peso enorme. Hoje, o monumento em homenagem a esses guerreiros fica no topo de um penhasco a cerca de 13 quilômetros a oeste do cemitério memorial americano da Normandia, em Omaha. Aqui em Pointe du Rock existe toda uma trilha que você vai percorrendo, observando o campo de batalha, as crateras das explosões, as casamatas, até chegar ao monumento principal, que foi inaugurado pelo presidente Ronald Reagan, e ali você tem a oportunidade de entrar dentro de uma casamata original alemã, toda marcada pelos impactos diretos que ela sofreu, mas que ainda resiste solidamente. Isso transforma Pointe du Rock num campo de batalha onde a história permanece viva. O monumento Pointe du Rock Ranger foi erguido pelos franceses para homenagear os homens que participaram de suas missões naquele local. O monumento formalmente foi transferido para a Comissão Americana de Monumentos de Batalha em 11 de janeiro de 1979, consistindo num bloco de granito posicionado no topo de um bunker de concreto alemão. Foi neste local que o presidente Ronald Reagan pronunciou seu famoso discurso, Boys of Pointe du Rock, em 6 de junho de 1984, como parte do 40º aniversário das cerimônias de comemoração do Dia D, e continua até hoje sendo um destaque para qualquer passeio relacionado ao Dia D na Normandia. Atualmente, a área de Pointe du Rock é propriedade do governo dos Estados Unidos da América e recebe milhares de visitantes todos os anos, celebrando o fato incrível feito naquele local pelos Rangers americanos. Here the Allies stood and fought against tyranny in a giant undertaking unparalleled in human history. E depois que você conhece toda a história envolvendo a ação em Pointe du Rock, visitar aquele local se torna então obrigatório e é uma visita incrível. Imaginem vocês, os Rangers americanos, terem que escalar esse paredão com equipamento de alpinismo, ganchos, cordas, fizeram um rapel debaixo das balas alemãs e da defesa alemã, numa posição tão fortificada como essa. E ao mesmo tempo você tem que imaginar o alemão dentro de uma casamata dessas, quando olha para o horizonte e vê centenas de navios, e não só vê, sente a fúria deles com o bombardeio, que vocês viram as marcas no terreno aqui em volta dessas casamatas. É surreal. E ao mesmo tempo nos impressiona a ação que aconteceu aqui. E é possível entrar dentro dessa casamata bem em frente à Pointe du Rock. Vamos lá, vamos. Agora você está dentro da casamata.
Observe os pontos de metralhadora e observação. O pé direito é baixo, então tem que tomar cuidado. Estou sem capacete. Ok. Tá tudo intacto, muito bem preservado. Com marcas da luta, é óbvio até agora. E aqui a visão que os alemães tinham. Sinta-se dentro de uma casamata na Normandia. Dá para ver só o mar. Ou seja, não dá para ver o penhasco. Então era um posto avançado de observação. E foi nessa borda que os Rangers subiram, caindo de frente às metralhadoras alemãs. A sensação de estar aqui dentro é meio sufocante e imagino que durante a guerra ela era no mínimo assustadora. É apertado, é pesado e o inimigo atirando. Realmente, a tomada de Pointe du Hoc foi uma ação ímpar na história militar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que tenha gostado e eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.